A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para trazer um resumo aí da lição, né? Lição número 8: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Vamos dirigir uma palavra de oração. Pai amado, Pai bendito, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento estar aqui, Senhor, para podermos lecionar esta lição. Venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha abençoar cada irmão, meu Pai, que vai ser alcançado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, essa lição, ela fala o quê? Sobre edificação, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? E quando nós olhamos aqui o texto áureo, ele diz o quê? Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, vírgula, e de que Jesus é a principal pedra de esquina, é a pedra principal para as nossas vidas. E é interessante, irmãos, que essa lição ela é muito maravilhosa, a qual fala grandemente às nossas vidas, aos nossos corações, né? Porque quando nós olhamos sobre fundamentos, né, os fundamentos que estamos enraizados, ligados, a primeira coisa que temos que ver, né, que ninguém, irmãos, né, a primeira coisa que ele fala aqui, ele fala sobre Paulo, a carta de Efésios. Paulo trazendo uma palavra, a carta de Efésios, no capítulo 2, e versículo 19, 20, 22, né, a qual, né, o textuário está baseado sobre Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. E quando nós olhamos isso, né, vemos o que? Que nada surge por acaso, tudo tem que ter, né, um começo. Porque quando nós olhamos para a nação, né, ela surgiu do que? Através do ser humano, através de mim, através de você. Muitas vezes nós não tínhamos nenhuma estrutura, né? Vivíamos segundo o curso do nosso coração, mas quando nós conhecemos a Cristo, estamos fundamentados em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Por isso que ele traz aqui a verdade aplicada. Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Porque, irmãos, a fundamentação do crente ela está, né, baseada na palavra de Deus, que é a verdade absoluta para as nossas vidas. Ela é a verdade. Nela consiste a verdade sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus mesmo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através do que? Da palavra de Deus, né? Fundamento, é coisa fundamental para as nossas vidas. Ter ela guardada, igual o salmista ele diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é maravilhoso quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo trazendo aos Efésios, né, que Jesus é a pedra principal da esquina. Ele é a pedra para as nossas vidas. E nós temos aqui a leitura diária. Segunda, Cristo formou um povo, né, que está em Efésios 2, 13, 19. A igreja por meio do sacrifício vigário. Terça-feira, né, 1 Reis 8 e 27. O poder de Deus está restrito de qualquer construção humana. Na quarta, né, Atos 7, 48, Atos 7, 24, Deus não habita em templo feito por mãos de humanos, né, humanas. Quinta, Atos 1,
21, 22. O apóstolo são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Sexta-feira, Isaías 53, 1, 12. Deus revelou aos profetas e as promessas messiânicas. Sábado, João 14, 23. 1 Coríntios 3, 16. Cristo, a pedra angular da igreja, e vive no interior de cada crente, irmão. Jesus é a pedra angular. A leitura em classe, mas está baseada em Efésios 2, 20 e 22, Mateus 7, 24 e 27, né, que Efésios diz, 2, 20, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, o principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, né? No qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus, para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram o rio, sopraram o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né, que é Jesus Cristo. E aqueles que ouvem as minhas palavras e não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram o vento e combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Então, esses são os textos baseados nessa lição, Efésios e Mateus, que fala de fundamentos, né? Porque, irmãos, se nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, nada vai abalar as nossas vidas. Nenhuma luta, nenhuma tribulação, angústia, nada vai abalar as nossas vidas. Porque a introdução, ela diz, por meio da reconciliação efetivada na cruz. Porque ali na cruz, irmãos, Jesus, quando morreu, ali na cruz foi efetivada essa pedra fundamental. Porque Isaías, ele disse que ele levou o quê? Os nossos pecados, as nossas dores. Ele foi moído pela minha transgressão, pela sua transgressão. Então Jesus efetivou de uma vez por todas. Por quê, irmãos? Porque ele estava te dando o direito, né? Ele estava dando a liberdade. Hoje nós temos, irmãos, essa liberdade de servir a Deus. Há quantos lugares, irmãos, não tem essa liberdade? Mas aqui ele diz, o apóstolo Paulo compara com um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. E nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. O primeiro aspecto, irmãos, que nós olhamos aqui é o edifício, um edifício espiritual. E a primeira coisa que ele traz é o santuário dos judeus, né? E quando nós olhamos para esse santuário, muitas vezes quando nós olhamos, eles faziam o quê? Acepção de pessoas. O povo não tinha liberdade de cultuar a Deus, né? Ficava algo só entre eles. Não tinha como... Por isso que ele traz aqui, Jerusalém era o símbolo do exclusivismo. Era exclusivo deles. Não tinha... outra pessoa não podia chegar lá, porque é algo exclusivo deles, né? De Israel, como povo de Deus, que está em 1 Reis 8, 16, 20. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios, que está em 2 e 14, né? Era uma separação, era algo que
né, deixava muitas vezes, né, Deus triste por causa disso, né? Por quê, irmãos? Porque o povo excluía, sendo que Jesus, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que, né, que Deus, ele amou esse mundo de tal maneira. Para Deus não houve acepção de pessoa. Você é rico, você é pobre, você é miserável. Não. Para Deus, irmãos, ele tanto salva aquele que é pobre, tanto salva aquele que é miserável, tanto salva aquele que é rico. Para ele não tem classe média, alta, não. Para ele são todos iguais perante Deus. Por isso que ele traz aqui que a proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Porque nós olhamos ali em Coríntios, né? Ali no ato da ceia, né? Quem tinha condições levava o quê? O seu saco de pão, o seu vinho, né? Agora aquele que não tinha condições não levava às vezes nada, porque não tinha o que levar. Só que aquele que levava bastante também não repartia com aquele que não levava nada. Então havia o que? Uma separação, uma divisão, né? E quando nós olhamos para Deus, Deus não é Deus de divisão. Deus é o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de mansidão, né? Por isso que ele diz aqui, ó, ele reconciliou, né? Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, né, que está em capítulo 2, 18 e 19. Assim, o templo judaico perde a sua relevância, a um novo conceito de santuário é apresentado, porque ele estava se apegado ao templo material, ao templo físico, né, aonde foi construído ali. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui que Deus não habita em templo construído por mãos de homens. Por quê, irmãos? Porque o templo que Jesus estava falando aqui é o templo espiritual, é o templo, eu e você, né? É nessas horas de dificuldade que Jesus vê quem é o verdadeiro templo, quem é a verdadeira templo e morada do Espírito Santo. Porque quantos, irmão, nesses últimos dias, né, vai desistir, vai desanimar, vai deixar tudo. Por quê, irmãos? Porque Jesus é essa morada para as nossas vidas. É Ele que morreu ali na cruz do Calvário para nos dar, né, esse direito, a pedra fundamental para as nossas vidas. Então, esse é o primeiro santuário do judeu. Havia separação, havia divisão. Aí, o segundo aspecto, né, é o santuário cristão. O que pertence a cristão, que comparado a um edifício onde Deus habita em espírito, que está em 2:22. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter a Deus, que está em 1 Reis 8:27, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, que está em Atos 7:48, né? Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, que está em 1 Coríntios 3:16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Muitas vezes a gente muitas vezes a pessoa pensando que é algo, que é o templo, né, onde nós congregamos. Não, Jesus está falando de algo espiritual. E sempre digo que nós temos que viver o quê? O sobrenatural de Deus. E para nós viver o sobrenatural de Deus,
nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, estar fundamentado em Cristo. Por quê, irmãos? Porque se nós estiver fundamentado, nós vamos viver o sobrenatural em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus, porque estamos ligados na pedra fundamental. Ela é a guarida, irmãos, né, para as nossas vidas. A terceira coisa é a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. Era traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce e firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Vamos ver, né? Foi encontrado ali o que? Um monólito, uma pedra, né, de 12 metros de comprimento. Porque aquela pedra, irmãos, ela simbolizava a estrutura da construção. Porque nenhuma construção, irmãos, ela fica de pé se não tiver uma estrutura. Se não tiver estrutura, a primeira coisa que vem é rachar as paredes, abrir brecha na parede. Por isso que Jeremias, ele diz que Deus estava procurando alguém para apanhar na brecha, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não queria abrir roturas, né, espiritual, para que o inimigo, irmãos, viesse andar com vidas, né? Então Deus, ele estava procurando alguém para apanhar na brecha. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que Israel não tinha estrutura espiritual. Então alguém tinha que se apanhar na brecha. Se abrisse uma brecha, tinha que ter alguém ali. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, né, ela traz isso para as nossas vidas. Porque primeiro Cristo formou a igreja por meio da reconciliação que é efetivada na cruz. Jesus formou, irmãos, a igreja. Quando Jesus morreu ali na igreja, ele estava formando a sua igreja, né? Então, irmãos, isso é a pedra angular. Seja a pedra angular, seja alguém firmado na rocha que é Jesus Cristo. Seja, porque, irmãos, o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. Qualquer brecha que você abrir, ele vai entrar. Se você não tiver fundamento, ele vai destruir, né? A quarta coisa, irmão, é Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remota a profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Porque, irmãos, quando nós olhamos assim para o povo de Israel, né, vemos as construções de Israel, né, em todas as ruas que tinha uma casa de esquina, tinha uma pedra. Essa pedra, irmão, era que protegia a casa. Por exemplo, se um carro viesse, não batia na casa, ia bater naquela pedra. Aquela pedra representava a proteção. E quando nós olhamos aqui para a lição, e o comentarista traz esse texto de Salmo 118, 22, tornou-se a cabeça de esquina, porque ele é a proteção para a sua vida, ele se tornou o protetor da sua vida. Por isso que o Salmo 91 ele diz: bem-aventurado que aqueles que estão guardados debaixo do que? Da sombra da mão do Onipotente. Porque, irmão, se ele estiver guardado, né, debaixo da mão, ele está protegido. É a mesma coisa que, irmãos, nada podia chegar naquela casa, nada podia destruir aquela casa de esquina,
Por quê, irmãos? Porque aquela casa estava protegida por uma pedra. Aí eu pergunto, né, para você nesse dia, será que a sua casa ainda tem a pedra de esquina? Será que a sua casa ainda está guardada por essa pedra de esquina que é Jesus Cristo? Porque quantos, irmãos, nos dias de hoje já não tem mais esperança, já não tem mais solução para os seus problemas? Porque, irmãos, essa pedra de esquina já não faz mais parte da sua vida. Por isso que o comentarista diz que, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, irmãos. E no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica o que? Sua casa sobre a rocha. Olha o que Mateus diz ali, irmãos, né? Uma casa que foi feita na areia e outra casa que foi feita na rocha. Aí veio o temporal. Aonde você está construindo a sua casa espiritual? Será que nós estamos construindo, irmão, a nossa casa espiritual? Não diz, não me diz. Onde coisas fúteis, né? Jesus, irmãos, ele está falando que eu e você é o templo e morada do Espírito Santo. Só que tem uma coisa: será, irmãos, que esse templo, essa morada do Espírito Santo, ela ainda está guardado pela pedra? Ou no meio da jornada fomos deixando tudo de lado, deixando Jesus, deixando, né? Por isso que ele traz, irmãos, esse primeiro tópico, né? Edifício espiritual. Como está o seu edifício, irmãos? Como você tem enfrentado essas dificuldades que estamos vendo nesses últimos dias? Será que você já tem deixado tudo de lado, abandonado tudo? Não, irmãos. Creia que Jesus Cristo é galardoador da sua vida. Ele é a pedra de esquina para a sua vida. O segundo tópico diz o fundamento. Fala sobre o fundamento. Porque nenhuma construção, ela resiste sem fundamento, né? Eu sou pedreiro, eu posso garantir isso, né? Para a gente construir uma casa, a gente primeiro tem que fazer uma fundação forte, né? Quantas casas hoje são construídas, que muitas vezes a gente é chamado ali para ver, a gente vai ver, não tem estrutura. Aí a pessoa comprou a casa, tem como você enxergar o fundamento, a fundação da casa? Não temos. Ela fica escondida debaixo da terra. Você enxerga ali as 4 paredes, erguida, bonitinha. Opa, essa é a casa dos meus sonhos. Mas aí quando você passa o primeiro mês, o segundo mês, aí você já começa a olhar assim para a casa já começa a trincar, aparecer rachaduras. Irmão, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós não estamos fundamentados em Cristo, irmãos, a primeira coisa que surge é dúvida na nossa vida. E dúvida significa rachadura, trinca, né? E quantas pessoas, irmãos, nesses últimos dias estão duvidosos? Irmãos, não duvide, Jesus é a rocha, é a proteção para a sua vida. É Ele que protege você, te guarda nesses dias difíceis, né, a qual nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa, irmãos, é o edifício, é você projetar o edifício, né? A segunda coisa não é só projetar, é ter o fundamento. O fundamento do cristão é Jesus. Por isso que ele traz aqui o fundamento, né? O apóstolo e o profeta. Primeira coisa, né, que fala aqui sobre o conceito dos apóstolos. Qual foi o conceito, né? A primeira coisa é centrado na natureza da missão de Cristo. Porque, irmãos, um fundamento, né, ele está centrado na natureza de Cristo.
Jesus, irmãos, quando nós olhamos, ele vem de vários aspectos, né? E quando nós olhamos, Jesus ele se comparou à videira, se comparou à rocha, se comparou à água, porque quando ele se encontra ali com a mulher samaritana, ele fala: se você beber desta água, ela vai jorrar o quê? Para a vida eterna. Então é algo, irmãos, não que acaba, né, perene, que perece, mas é algo para a vida eterna. Por isso que nos dá alegria, irmão, de estar na presença do Senhor, porque Jesus, ele nos fortalece. Muitas vezes acordamos assim, né? Tem dias que a gente acorda meio desanimado, mas quando nós vamos clamar a Deus, Deus já dá aquele bálsamo para as nossas vidas e nos dá ânimo para que possamos vencer aquele dia, porque cada dia, irmãos, é um dia de vitória, né? Por isso que ele fala aqui que a primeira coisa que ele estava centrado na natureza da missão de Cristo, era levar, né, a palavra de Deus. A segunda coisa, irmão, era a doutrina dos apóstolos, era pregar uma palavra verdadeira, não algo montado ali pelo coração humano. Ah, não, eu vou, né, fazer aqui porque não, irmãos, ele estava fundamentado no que? Na palavra, que é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então a segunda coisa é o dos apóstolos. A terceira coisa é o testemunho, né? Muitas vezes a pessoa pensa que é no falar. Não, irmãos, é a sua vida que vai testemunhar. Quantas pessoas não chegam para mim, né, falando assim: nossa, você é diferente. Lá na construção mesmo do barracão, quando a gente estava construindo, as pessoas chegavam: nossa, você é diferente, você não é igual a eles, porque enquanto eles estão lá, né, contando piada, né, você está aí meditando nas coisas de Deus. Irmãos, nós somos diferentes. Aonde quer que nós passamos ou fomos, até dentro do mercado, irmão, lá alguém vai notar na sua vida que você é diferente, que você tem Cristo na sua vida, que você tem paz, você tem alegria, porque enquanto aquelas pessoas não têm, muitas vezes está passando por, né, grande temporal na sua vida, você pode ser a fortaleza, a pedra fundamental na vida de alguém, para dar uma palavra de ânimo, de conforto. Por isso que o testemunho, ele fala muito. Então, irmãos, não é você mostrar, não. É alguém que vai olhar para a sua vida. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ser uma carta lida, né? Essa carta, irmãos, não é eu que tenho que ler. É aquele que está do meu lado, aquele que está, né, me vendo. Então, eu tenho que ser essa carta. É o testemunho. Né? Alguém vai olhar e falar: nossa, você é um servo de Deus, né? Não é assim com Samuel, passava: esse é um verdadeiro homem de Deus, né? Mas ele precisou falar: não, irmãos, alguém olhou, observava. Lembre-se, tem alguém observando a sua vida, a maneira de você viver, né? A maneira de você andar. Tem alguém observando para ver se você é diferente. A diferença está, irmãos, em ser fundamentado em Cristo. Por isso que essa lição, ela vem falar sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando você está edificado, irmãos, você é diferente. Aleluias. A terceira coisa, irmãos, o terceiro tópico diz: edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, né? Um edifício, irmãos, eu sempre falo que uma construção você nunca acaba. Muitas vezes, né, você fala assim: nossa, acabei, minha casa, olha, ficou bonita. Acaba não. Primeiro ano, bonitinha. Segundo ano, mais ou menos. Terceiro ano, você fala: olha, eu tenho que pintar essa casa está meio desbotada.
né? Por isso que esse terceiro tópico diz edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente, irmãos. É a mesma coisa uma construção, você nunca acaba ela, está sempre tentando melhorar ela, pintando, reformando. Assim é a nossa vida espiritual. A cada dia, irmãos, nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Mudar algo na nossa vida. Porque, irmãos, temos que viver uma vida de santidade, de buscar a presença de Deus, para que possamos alcançar esse ser, né, igual a Bíblia, varão perfeito. Para nós alcançar isso, irmão, vai ser naquele dia do arrebatamento. Porque enquanto nós viver neste mundo, a cada dia, a cada momento, nós estamos em processo de mudança, de transformação. Por isso que ele diz aqui, né, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicos, né? Colossenses 2:2, 1 Coríntios 1:10, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Porque, irmãos, quando nós estamos ajustados a Cristo, cada momento o Espírito Santo está nos corrigindo, está nos ajudando, está nos fortalecendo, fala, olha isso, né? Tem que ser mudado. Irmãos, há momentos da nossa vida que tem que haver mudança. E ele diz ainda mais, o crescimento da igreja também de tudo está bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a obedecer ao fruto do Espírito. Porque quando nós temos o fruto do Espírito, né, a última parte, o último ponto do fruto do Espírito é domínio próprio. É você ter domínio próprio sobre a sua vida. Não adianta nada, irmãos, eu amar, eu ser, né, misericordioso, bondoso, se eu não tenho domínio próprio da minha vida. Não é ninguém que vai ditar regra na minha vida, é eu que tenho que tomar pulso firme, ter domínio, ir em frente, avançar, né, lutar, porque, irmãos, o reino dos céus, a Bíblia diz que ele é possuído à força. Não é você que vai ter que lutar, irmãos. Não pense que a salvação, irmãos, você aceitou Jesus, já está salvo. Não, todos os dias você tem que lutar contra a luta, lutar, né, contra tudo que venha contrário às coisas de Cristo, para que você possa ser vencedor. Por isso que ele diz que o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo, né, santo no Senhor. Né, isso é o edifício bem ajustado. Depois o templo santo, a palavra aqui usada para o termo do vocal é Naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, né? Olha que coisa interessante, irmãos, né? Ele diz aqui, ó, como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Então eu sou o templo. Só que esse templo, irmãos, ele tem que ter fortaleza, ele tem que ter firmeza, né? Não adianta eu estar na igreja por estar. Não adianta, né? Porque qualquer vendaval vai me derrubar, porque eu não tenho fortaleza espiritual. A minha fortaleza é Jesus Cristo. Se eu estiver firmado nele, né, com certeza, né, além dele ser templo, né, se eu estar bem ajustado, ser o templo santo do Senhor, ele vai ser morada do Altíssimo, vai ser morada perpétua, morada para sempre, porque ele está o que? Fundamentado, e quando está fundamentado, ele se torna o que? A morada de Deus, através do Espírito Santo. O que ele fazia aqui, ó? Ele diz, ó,
Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no céu. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino do apóstolo de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, algo físico, mas ele está falando de algo espiritual, irmãos. Algo que pode, né, resistir os dias maus, os dias difíceis. Então, irmãos, este é o terceiro tópico. Que Deus possa abençoar os irmãos. Fique com esta lição. Que Deus possa te abençoar riquissimamente, né? Que nós possamos ser, irmãos, essa habitação. Que nós possamos ser edificados em Cristo Jesus. E tenho certeza, irmãos, que nada vai destruir a sua vida, porque, irmãos, pode vir as lutas, tribulação, angústia, dor, sofrimento, mas tem uma coisa: você está guardado, protegido debaixo das mãos santas do Senhor. Quero aqui agradecer ao pastor Pedro pela essa oportunidade de estar trazendo aqui essa lição número 8, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Fique com Deus, Deus abençoe.